Vou ler uma escritura aqui. As falsas doutrinas e o evangelho da graça. Como te roguei, Timóteo 1, verso 3. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensine outra doutrina. Só isso. Então nós vemos aqui que Paulo advertiu aqueles que eram discípulos dele acerca da doutrina, para que não se pregasse outra coisa diferente do que Paulo tinha pregado. Paulo fala assim: se alguém cuidar de ser profeta, reconheça que as coisas que eu vos ensino são mandamentos do Senhor. E ainda que um anjo do céu pregar outra coisa, que seja anátema. Só que nesta era nós vemos muitas coisas diferentes do que Paulo ensinou nas escrituras, no sistema religioso. Existem muitas coisas que não combinam com as escrituras. E uma dessas coisas é o comércio. Uma outra coisa é a política. Essas coisas não é ensinado nas escrituras por Paulo para cristão ser político e nem ser um pedidor de dinheiro, mas para pegar a doutrina sã das escrituras para as pessoas. Então, o povo que ouve muitas vezes o evangelho escandaloso nas igrejas fica todo revoltado, achando que todo mundo é da mesma maneira, quando isso não é verdade. Se tem uma nota falsa, tem a verdadeira, porque primeiro sempre é a verdadeira, depois entra a falsa, depois é falsificado aquilo. Então o evangelho verdadeiro existe, são as escrituras. Só quando você examina os ensinamentos religiosos, não combina com as escrituras, porque eles não estão obedecendo a Deus, estão obedecendo o seu ego, querem seus prazeres, se dar bem na vida às custas de religião, de política. Mas Jesus Cristo mandou pregar o evangelho que salva o pecador, não que corrompe o pecador. É para a salvação que o evangelho é pregado. Por isso que as escrituras têm que ser examinadas, têm que ser cridas e lidas, para que o homem encontre esse caminho. E esse caminho é só Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aquele que crê em mim, como diz a escritura, tem vida eterna. Ele não diz que como diz as religiões, como diz as escrituras. Então nós, nessa caminhada da vida no evangelho, nós dependemos um do outro. Eu vou contar a história aqui de um pastor que ia descer uma ladeira. Aí nessa ladeira que ele ia descer, era muito escorregadia, era muito acidentado. Aí 3 irmãos iam descer essa ladeira. O irmão disse para esse pastor: nós vamos cair, irmão. Vamos chegar lá embaixo todo cheio de lama, as pastas todas sujas. Aí na hora ele teve uma inspiração e falou: não, irmão, nós não vamos cair não. Eu tive uma ideia aqui. O cavalo não tem 4 patas, ele desce, isso daí não cai. Por que que nós vamos cair? Ele falou assim: nós vamos abraçar nós 3, aí nós temos 6 pernas. Nós estamos unidos, nós não cai. Quando um escorrega, o outro segura. Aí quando o outro escorrega, os outros 2 seguram. E nós vamos chegar lá sem cair. Assim é na fé. E eles desceram aquela ladeira, chegaram lá embaixo sem tomar nenhum tombo. Quando um escorregava, o outro segurava.
E na fé é a mesma coisa. Quando nós vemos um irmão escorregando doutrinariamente, é um tombo que ele está levando. Por isso que nós advertimos que essas coisas não devem ter nas igrejas. Não é porque nós queremos combater a igreja, estamos combatendo o erro que as igrejas estão praticando. Então essas coisas têm que ser combatidas mesmo. Mas quando nós estamos unidos numa só fé, ninguém cai. Porque estamos de braços dados um com o outro. Quando um escorrega, o outro adverte. Sustenta ele. É como o voo das andorinhas também. Eles contam a história da andorinha. E as andorinhas tem umas mais jovens, outras mais velhas. Quando elas se cansam, as mais novas voa e vai embaixo daquela cansada. Ela para de bater a asa para descansar. Quando ela percebe que ela já descansou, ela sai, aí ela começa a bater a asa novamente. Assim é nós na caminhada do Evangelho. Às vezes um irmão está cansado à beira do caminho, querendo parar, o outro vem e anima ele. Fala, não pare, irmão. Vamos seguir essa jornada até chegar no nosso objetivo. E o objetivo é o que? É o rapto da igreja, da noiva de Jesus Cristo. E a vitória é para quem chega, não para quem começa. Então não podemos parar ao meio do caminho. Temos que seguir essa jornada. E os irmãos sempre dando um apoio um para o outro, mostrando onde o erro quer entrar, que aquilo não deve estar na sua vida, mostrando como corrigir quando um está errado. É uma advertência que Deus manda dar para aquelas pessoas que estão errando algo. Então uma das coisas que nesta era mais o povo está errando algo doutrinariamente é acerca do batismo. Batismo falso, vindo desde lá de Nicéia, e o povo estão conformados com essas coisas. Mas há uma advertência que Deus trouxe nesta era através do mensageiro, que ele restauraria todas as coisas e tinha que corrigir todos esses erros doutrinários que tem vindo desde lá de Nicéia até essa era. Só que nós estamos no tempo da restauração de todas as coisas. E nesta era Deus exige voltar à palavra original novamente. Por isso nós falamos desse batismo constantemente. É uma das coisas restauradas desta era. O batismo correto apostólico. E é tão simples de ver isso nas Escrituras. É só ver o início da igreja em Atos 2,38. De que maneira foram feitos esse batismo? Quem foi os homens que Deus enviou para fazer esses batismos? Foi os apóstolos. E se os apóstolos fizeram dessa maneira, é a maneira de Deus de fazer isso. E para você entender isso, você precisa ler as Escrituras. Não ler o manual de uma igreja. Você tem que ler o manual apostólico, que é as Escrituras Sagradas. Mas quando você prefere ficar com o manual de uma igreja, você nunca vai reconhecer esse batismo bíblico. Vai ficar na tradição religiosa que vem lá de 325. Crendo em três deuses, quando Deus é um só. Crendo no batismo falso, quando o batismo bíblico é Atos 2,38, Atos 19, Atos 10, Atos 8. São 4 registros batismais, tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. E você vai ficar com esse batismo falso, lá do Concílio de Nicéia, nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, que não é nome de ninguém. Sendo que a Bíblia fala que tudo que nós fizer por fé ou por obra, fazer em meu nome. Qual é o nome? Senhor Jesus Cristo. Agora o primeiro ato
que é o batismo, você já não quer os nomes do Senhor Jesus Cristo no seu batismo? Como você vai acertar esse alvo? Sendo batizado errado, crendo em Deus errado, você está errando a mira. É como a mira de uma espingarda. Se eu mirar para acertar um alvo ali e deixar ela 2 milímetros fora, a distância de 20 metros, eu vou errar mais ou menos 20 centímetros quando aquela bala chegar naquele alvo. Assim é a doutrina bíblica. Quando você está errando o alvo, você está indo para o lado errado. Você não está acertando aquele alvo que você está almejando, porque o ensinamento está te guiando para outro lado. Então a mira certa é você voltar para as Escrituras, ver que jeito que os apóstolos batizavam, que jeito que eles criam em Deus. Todos os apóstolos nunca falou Deus, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Eles falaram Senhor meu e Deus meu, Jesus Cristo, o único Deus e Senhor nosso, Jesus Cristo. Lá em Apocalipse ele fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Se ele é o princípio, quem é o outro? Não existe esse outro. Esse outro existe no sistema religioso, quando inventaram essa doutrina lá em Roma, no Concílio de Nicéia. E isso tem ganhado terreno até esta era. Só que é uma coisa falsa, que foi criada lá atrás. Então quando a pessoa chega numa congregação, ela já é ensinada dessa maneira errada. Quando você ouve uma mentira contada 10 vezes, aquilo passa a ser verdade para você. Mas é tão simples, só começar a examinar as Escrituras, que vai esclarecer você acerca disso daí. Nós vamos encerrar por aqui. Vamos entregar um folhetim para quem desejar. Nesse folhetim consta os horários do programa da Rádio Trianão, o endereço da igreja que servimos. Agradecemos a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.